Boa noite, pessoal. Eu sou Raíssa Jacinto, psicóloga clínica. Estou aqui hoje para a gente bater um papo com o Valtinho. Ele trabalha com a abordagem da psicologia da existencial, né? Humanista fenomenológica existencial. E eu estou aqui mandando o link para ele e iniciando a entrevista. Acho que ele está entrando agora. Oi, Valtinho. Alô? Tudo bem, e você? Passou de bonezinho, você também está. Lindo. Também estou de bonezinho. Que ótimo, tá tudo legal, hein? Tudo bem. Estou te ouvindo bem e te vendo bem. Que tempo que nós vamos dispor, Raíssa? Oi? Quanto tempo que a gente vai dispor? A ideia é a gente conversar uma meia hora, né? Tá. Eu queria te fazer algumas perguntas para a gente saber um pouquinho mais sobre a psicologia humanista fenomenológica existencial e mostrar para as pessoas que ainda não conhecem essa abordagem, as pessoas que ainda não têm muito conhecimento sobre a psicologia, para a gente falar um pouquinho para elas o que é a psicologia, o que é a psicologia humanista fenomenológica existencial, né, que tem várias abordagens dentro da psicologia. E aí, quem sabe, a gente possa começar falando da história, né? Da história da psicologia humanista fenomenológica existencial. O que você acha? Tudo bem, do jeito que você quiser. Se eu estiver falando muito, você me informa, porque eu falo demais, tá? Combinado, Valtinho. Você vai me dar o sinal quando começarmos, né? Pode falar já. Já estamos online? Estamos ao vivo já. Primeiro, então, eu quero parabenizar você e Ana Paula por esse evento, por essa iniciativa de levar a psicologia a pessoas que, às vezes, estão distantes dela e com a perspectiva delas poderem se beneficiar dos recursos que a psicologia criou, construiu, que são tão ricos. Então, parabéns para você, Ana Paula. Tomara que seja legal o nosso encontro. E agradeço a você, a ela, o convite para participar desse momento com vocês. Tá? Então, vamos lá, tuas ordens. Obrigada, Valtinho. Explica para a gente como que funciona a psicologia humanista fenomenológica existencial, quando que ela se deu aqui no Brasil, se ela veio de algum outro lugar, como que foi? Pois não. Então, é interessante primeiro nós considerarmos, sabermos que a psicoterapia é uma área da psicologia, está dentro do trabalho da psicologia clínica, né? Várias, psicologia organizacional, educacional, esportiva, hospitalar, jurídica. Então, a psicoterapia está inserida na área da psicologia clínica. E todo o trabalho na psicologia, ela se apoia, ela se assenta em uma determinada concepção de homem e de mundo. Ou seja, uma determinada filosofia. A psicologia vem da filosofia. Quando um conhecimento define o seu objeto, ele sai da filosofia e se torna uma ciência. Então, a psicologia, quando define o seu objeto, ela deixou de ser uma filosofia. Assim como outras ciências vieram da filosofia. A química foi um dia alquimia, a astronomia foi um dia astrologia. Então, a psicologia veio da filosofia também. A terápica, nós temos 4 grandes grupos de formas de se oferecer, de se praticar a psicoterapia. O primeiro grupo é a psicoterapia comportamental, cognitivo-comportamental. O segundo grupo, as psicoterapias psicanalíticas. O terceiro grupo, as psicoterapias humanistas, fenomenológicas existenciais. E o quarto grupo, a psicoterapia sócio-histórica. Essa ordem o critério é histórico, não de importância. Todas elas são igualmente importantes, não há uma melhor do que a outra. Cada profissional pratica aquela com a qual se identifica melhor.
Legal isso que você está falando. Hein? Muito importante isso que você está falando, né, Valtinho? Que a ciência a gente pauta o nosso trabalho em evidências, né? A psicologia é uma ciência, além de ser uma profissão. E todas as áreas dentro da psicologia, elas são, todas elas, de grande relevância e importância. Não é que uma é melhor que a outra. Nós trabalhamos diferente, né? Isso. Tanto as áreas como as formas de se praticar a psicoterapia e a psicologia. Uhum. Né? Então, a psicoterapia humanista, fenomenológica existencial, ela se pauta, ela se assenta, ela se apoia numa concepção de homem humanista fenomenológico existencial, assim como a psicanálise tem outra concepção de ser humano, o behaviorismo tem outra, a sua história tem outra. A concepção sobre a qual nos apoiamos, o que eu posso comentar dela? Primeiro, também quero dizer que nós podemos ter uma psicoterapia humanista apenas, como poderemos ter uma psicoterapia existencial, como podemos ter e temos uma psicoterapia fenomenológica. Essa que eu vou comentar hoje, com a qual eu me identifico, e, em função disso, criei, inclusive, um curso de pós-graduação para a Universidade FUMEC, intitulado Psicoterapia Humanista Fenomenológica Existencial. Uhum. É uma integração... Então, não necessariamente é uma abordagem só. É como se fosse 3 em 1? Isso, perfeito. 3 em 1. São 3 registros epistemológicos que têm diferenças e semelhanças. Então, eles têm aproximações e distanciamentos. É um desafio fazer essa integração, mas é de uma riqueza enorme, de uma beleza grandiosa também, essa integração. Esse desafio para essa integração. Então, falando um pouquinho de cada um desses registros. O humanismo, então, enquanto filosofia, e depois vai aportar na psicologia, ele surge no século V a.C., há 2.500 anos atrás, com Sócrates, com os pré-socráticos, filósofos que antecederam a Sócrates e que vão influenciá-lo. O humanismo surge na Grécia nesse momento, século V a.C. O que significa isso? Por que surge o humanismo? Se surge algo chamado humanismo, é que antes não havia esse humanismo. No século V, mais ou menos, a razão grega, que era o mundo pensante da humanidade naquele momento, ele era voltado para a physis, para a natureza, uma reflexão sobre os deuses, os mitos. O homem não fazia parte desse repertório, não ocupava o foco das atenções. De repente, ele toma a cena, ele ocupa o palco. Então, a razão começa a refletir sobre o ser humano. Então, aí que vai surgir o humanismo, por privilegiar, por destacar o ser humano. Ele passou a merecer esse olhar privilegiado. O humanismo nesse momento. E essa reflexão sobre o ser humano percorre a história, a partir desse momento, e vai crescendo até que chega à Idade Média, quando ele sofre um refluxo, como muitas outras formas de pensar, porque na Idade Média, novamente, Deus é o foco, a igreja é muito forte, e era a referência do pensamento, e quem fosse o contrário ia para as fogueiras da Inquisição. Uhum. Então, é uma época rica de um lado, mas muito pesada de outro. E esse pensamento volta à tona, com muito vigor, na Renascença, no Renascimento, século XV, século XVI, que é uma retomada dos clássicos gregos. Então, é um momento que, novamente, o ser humano ocupa a pauta, os centros das atenções, ele é objeto da reflexão, novamente, de uma maneira muito rica. Então, no Renascimento, ele ganha esse impulso, e no século XVIII, o humanismo é muito revigorado também. E quando é que ele vai chegar na psicologia? Porque, por enquanto, ele é filosofia apenas. É uma concepção de homem e de mundo, uma forma de se entender o ser. Ele vai chegar na psicologia na primeira metade do século XX. Então, por volta de 1920, 1930, vai surgir a psicologia, a psicoterapia humanista, nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, na Europa, surge com muita força o existencialismo e a fenomenologia.
O existencialismo ganhou praticamente o seu nascimento com Kierkegaard, na primeira metade do século XIX, e chega com muita força, através de Sartre, principalmente, nos anos 20, 1930. Em 1940 e pouco, Sartre lança o livro Seria o Nada, de ontologia fenomenológica. Acho que é esse o subtítulo. E a fenomenologia, que é uma criação de Franz Brentano, um alemão, no século XIX, século XVIII, século XIX, e Freud foi aluno do Brentano, Russell, que é o chamado pai da fenomenologia, depois de Brentano, foi aluno do Brentano, Russell, Edmund Russell. Então, Heidegger, depois, é um aluno de Russell, e que vai suceder na cátedra na Universidade da Alemanha. Então, tínhamos o humanismo nos Estados Unidos, a psicoterapia humanista, e a psicologia existencial, fenomenológica na Europa. No mesmo momento. A cultura tem essa característica. E elas conversavam, Valtinho? Ou cada uma... Pois é, nasceu cada um separadamente, mas olha que interessante. O Maslow, Abraham Maslow, que é um grande humanista, ele vendo o surgimento dessas forças novas, cunhar uma expressão que ficará para a história. Ele diz o seguinte: está surgindo a terceira força em psicologia. A primeira força, o behaviorismo, a cognitivo-comportamental, por um critério histórico, e a segunda, a psicanálise, ou a psicanálise primeiro, o behaviorismo segundo, depende da leitura da história. E a terceira força, então, isso que você está perguntando, começa a haver um encontro, um diálogo entre elas, a partir de ter revelado a identidade. Eram primas irmãs, porque muito diferentes do behaviorismo, muito diferentes da psicanálise. Então, surge a terceira força. Ela é caracterizada por quê? Ela não é uma reflexão sobre o comportamento, que é o objeto das terapias comportamentais, não é uma reflexão sobre o inconsciente, objeto da psicanálise, ela é uma reflexão sobre o quê? Ela é uma reflexão sobre o ser. Tanto na sua ontológica, o que significa isso? O que é o ser? O ser como uma abstração, uma categoria universal. Quem é o ser? Quanto na sua ontológica, quem é você? Quem sou eu? O ser conhece minúsculo, o ser conhece maiúsculo, essa categoria universal, ontológica. Então, é uma reflexão sobre o ser. Tanto é assim que os nomes de livros mais significativos desse registro humanista, fenomenológico existencial: Sartre, O Ser e o Nada; Heidegger, Ser e Tempo; o Maslow, a psicologia, introdução à psicologia do ser; Holloway, Descoberta do Ser; Gabriel Marcel, Mistério do Ser; Paul Tillich, A Coragem de Ser. Então, veja que interessante. A palavra ser está presente nos maiores títulos da filosofia humanista, fenomenológica existencial, e da psicoterapia também. Então, é uma reflexão sobre o ser. E, como eu disse, são registros diferentes: humanismo, existencialismo e fenomenologia, vão gerar psicoterapias diferentes, mas há uma possibilidade de imbricação, de integração muito interessante. Não conseguiremos, por exemplo, integrar humanismo com behaviorismo com psicanálise, mas humanismo com fenomenologia é uma integração muito interessante. Então, em rápidas palavras, a história é essa. Então, no século XX, essas três filosofias, humanismo, existencialismo e fenomenologia, se tornam psicologia, se tornam psicoterapias. Mas veja bem, não haveria essa psicologia, essa psicoterapia, sem a filosofia. A psicologia é uma área de conhecimento humano, mas ela se apoia numa área muito maior, que é a filosofia. E, por sua vez, se apoia num continente muito maior ainda, que é a história. Pegarmos níveis aí do conhecimento. Legal. Então, Valtinho, uma das coisas que eu já queria ir dividindo com você, o Ronaldo de Andrade está participando aqui da nossa entrevista com a gente. Ele está... muito querido. É um primo muito querido, é um irmão. Ele está aqui pedindo para você definir
o que significa fenomenológico. Por favor, defina fenomenológico. Obrigada. Legal, Ronaldo. Fenomenológico, mas é a palavra, é um fenômeno. É quando o Brentano, depois Russell, eles vão bater de frente com uma concepção existente de maneira muito forte, à época e ainda hoje, que decorre de Descartes, que separou o homem do seu corpo, o homem do mundo. Penso, logo existo, né? Disse Descartes. Ele cria uma divisão homem-mundo que vai ser muito importante e muito questionado de um outro lado. Importante porque, a partir daí, vão se fundar as ciências naturais, a física, a química, a biologia, a psicologia behaviorista, mas a psicologia behaviorista e o positivismo, que é a filosofia que fundamenta o behaviorismo. Então, o positivismo significa assim que a ciência lida com um dado objetivo, positivo. O que existe, que é observável, mensurável, pode ser pesquisado, é um dado positivo. Ele é o que ele é. Para a ciência. Isso era uma verdade incontestável. O fato é o que é. Até que surge Russell, a partir de Brentano, vai dizer, não, o fato não é o que ele é, o fato é aquilo que eu vejo. Ele decorre da minha percepção, não há um fato em si, independentemente de um ser humano que perceba e dê sentido àquele fato. Então, vai surgir a palavra fenômeno. Não é um fenômeno, porque não há nada em si. É um fenômeno que precisa de uma consciência para se apropriar dele. Então, fenomenologia é esse privilegiamento do fenômeno por substituição a um fato positivo que existiria independentemente de uma consciência, de uma presença humana. Então, o que a fenomenologia vai dizer, querido Ronaldo, outros amigos que nos acompanham, é que não existe uma separação entre homem e mundo. O mundo é como que uma decorrência. O homem e o mundo se co-constituem. Então, a fenomenologia vai dizer que não existe uma consciência vazia, como que um pote vazio. Porque, veja bem, o que é a consciência? Consciência é a palavra mais importante da psicologia, da filosofia e da espiritualidade. Então, de senso comum, o que é a consciência? A criança nasce e a cabecinha dela é vazia, é como que um pote vazio. E os objetos do mundo, conteúdos da consciência. A criancinha, então, a papinha, um cachorrinho, a mamãe, o papai, o vovô, o brinquedinho, são objetos externos, vão se tornando os conteúdos da consciência. Essa é uma concepção de senso comum de consciência. A fenomenologia vai dizer que a consciência não é assim. Não são objetos que você traz para dentro de si sob a forma de conteúdo. A consciência é sempre... Não existe essa consciência vazia, esse pote vazio, a cabecinha vazia, o pote vazio da criancinha. A consciência, ela é intencional, ela intenciona o mundo. Então, o Russell, a partir de Brentano, vai dizer a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Não existe a consciência vazia como um pote vazio. Eu estou consciente aqui agora de estar falando com vocês, de estar ouvindo a minha voz, de estar vendo vocês. Eu posso estar consciente da lembrança, de uma dor, de um desejo, de um sentimento. Não existe a consciência sem um objeto para essa consciência. Então, cria essa relação, que a fenomenologia vai chamar de sujeito-objeto. Então, um fenômeno é sempre um fenômeno para uma consciência. Não existe um fenômeno independentemente de uma consciência. E não existe um sujeito sem objeto. Não existe a consciência sem consciência para um fenômeno. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar o sentido da vida. Se nós estivermos num grupo de 50 pessoas e fizermos a pergunta, qual é o sentido da vida? Talvez obtenhamos 50 respostas diferentes. Porque não existe um sentido, nem a vida é externa a você, sem que você seja o testemunho dessa vida. Não existe uma vida externa a você. Você é a vida, você é que doa sentido à vida. Você traz a sua leitura da vida. Então, não existe um sentido da vida independentemente do ser humano para dar sentido à vida. Dessas 50 pessoas, cada um terá o seu sentido particular. O que você
de onde você veio, essas perguntas maiores, de onde eu vim, quem eu sou, para onde que eu vou, qual que é o sentido da vida. Não existe uma resposta independentemente de você. A ciência, nenhuma outra área do conhecimento vai oferecer uma resposta se ela não fizer sentido para você. Sim. Então, tudo são fenômenos para uma consciência. Não há um corte, uma separação homem-mundo. Homem-mundo é constituído. A fenomenologia, então, traz essa novidade, e ela vai bater de frente com essa natural, e a partir dessa concepção de que tudo é fenômeno. Nada é em si, tudo precisa da sua presença para que aquele objeto ganhe um sentido. Ele não existe independentemente do seu olhar. Essa é a tecnologia. Isso vai ter uma importância muito grande na psicoterapia. Espero ter me feito claro, se não estiver claro, com as ordens para tentar... Para mim ficou claro. Ronaldo, se você tiver alguma dúvida, quiser que ele explique mais alguma coisa, vai colocando aqui para a gente que eu vou dividindo com ele, tá bom? Outra coisa, outro comentário aqui, Jéssica Oliveira. Parabéns pela entrevista, a discussão está bastante rica. Legal, Jéssica, que bom que você está gostando. Só mais uma coisa, então, a fenomenologia é um conhecimento que surge no século XIX, veio na filosofia, veio para a psicologia no século XX, ele não pretende ser uma verdade, ele pretende ser apenas uma reflexão sobre o ser, uma compreensão sobre a consciência, né? A consciência intencional, e o conhecimento está sempre evoluindo, crescendo, se modificando, porque o ser humano ele é para sempre jovem. Nós somos para sempre inabarcáveis, no sentido de que nenhuma teoria dá conta de toda a grandeza e riqueza do ser humano. Né? Mas então, isso aí eu fiquei pensando aqui quando você chamou a atenção para a consciência, né? Tá baixo, Ana. Aumenta um pouquinho seu som. Tá meu som? Tá no máximo. O som da Ana Paula, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá baixo. Mas eu fiquei pensando aqui quando você disse da consciência, né? Fala aqui não só para colegas psicólogos, mas para todo um público, né? Que não tem tanta consciência assim, que é a psicologia, de como... Esse é um dos nossos desejos, né? Que as pessoas compreendam um pouco mais qual que é o papel do psicólogo e da psicologia, que é essa ciência maravilhosa. Isso. Então, assim, qual que é o principal papel do psicólogo que atua na sua área, né? Nessa área linda, que é fazer com que a pessoa tome consciência de si mesma? Faça, assim, por favor, repita que eu não escutei. Sua voz está muito baixinha. Qual que é o papel? Um pouquinho, deixa eu melhorar aqui. Qual é o papel do psicólogo humanista, fenomenológico, existencial? Qual que é o papel do psicólogo para a pessoa que está sendo atendida, que está fazendo o tratamento psicoterápico com um psicólogo que trabalha com a sua abordagem? Foi isso, Ana? Não foi? Isso. Melhorou o som? Então, eu vou falar rapidamente sobre algumas características do humanismo, do existencialismo e da fenomenologia. Que são fundamentos à base da prática psicoterápica que eu estou comentando. Então, o humanismo vai, como é que eu disse, que é uma concepção de homem e de mundo, assim como qualquer filosofia. Então, o humanismo, algumas categorias importantes, fundantes do humanismo. Primeiro, o ser humano é um ser de imensas potencialidades. E ele precisa de se conhecer para que ele possa ser quem verdadeiramente ele é. O humano não tem apenas um manancial de potencialidades, ele é constituído também de uma tendência inerente, quer dizer, nasce com ele, é constitutivo, ele não é adquirido, uma tendência inerente para atualizar, para concretizar, realizar esse potencial que a vida lhe doou. Então, são dois momentos importantes do humanismo. Essa riqueza de potencialidades, essa tendência inerente a realizar seu potencial. No existencialismo, eu vou destacar algumas categorias, para entender, para responder depois a Ana Paula. No existencialismo, algumas questões muito importantes que ele nos traz. A liberdade. Ele é o ser que se faz a cada instante.
ele não é e aí até um conflito, certo conflito com o humanismo, porque no humanismo você traz as potencialidades e a existência é uma oportunidade, é um espaço para você atualizar, realizar, concretizar essas potencialidades. Então, você já traz algo dentro de si, é como se tivesse uma essência que se atualizaria na sua existência. O conceito de verdade, ele vai dizer, contrariamente ao humanismo, que você não é nada. Daí o link do Sartre, o ser em nada. O que você faz de si a cada instante. O ser humano é um ser chamado ser aí, jogado, lançado na vida, sem nenhuma ancoragem, nada que o defina. Você é quem se define no seu viver. Até o surgimento do existencialismo, a filosofia vivia o que se chama concepção essencialista. A filosofia, desde os gregos, procurava definir quem é o ser humano, o que é o ser humano. E a filosofia buscava as categorias que fossem estáveis no ser humano, aquilo que fosse comum a todo mundo, em toda a história. Esse seria o ser humano. Então, o que é o ser? Aquilo que não muda. Até que um grande filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, 1830, 1840, mais ou menos, ele viveu muito pouco, 42 anos, ele vai fazer uma inversão. Ele vai dizer, o ser humano não é um ser das essências que o define a priori. Ele é pura liberdade, ele é indefinível, ele é o que ele faz de si mesmo a cada instante. Inclusive, se ele tivesse alguma coisa que o determinasse anteriormente, ele poderia modificar isso, porque ele é livre. Então, não há que se procurar questões estáveis, repetitivas do ser humano. Não há que se procurar o ser. Não há que se trabalhar as essências. Tem que se refletir sobre o existir, que é pura liberdade. Isso vai ganhar uma expressão ainda com o Sartre, que é um eminente existencialista. Ele morreu há pouco tempo, ele esteve no Brasil, ele teve um vigor muito grande na luta contra a guerra mundial e o opositor das guerras, um ativista social muito importante. Ele vai dizer o seguinte, dizendo assim, mais importante do que o que me fizeram é o que eu faço com o que me fizeram. Não ser determinado por coisa alguma. Eu sou um ser da liberdade. Porque eles podem ter me feito o que tiverem feito. A história pode ter me feito o que tiver feito. Mas eu não sou definido, limitado, porque eu posso fazer alguma coisa nova e diferente do que me foi feito. Mais importante do que me foi feito é o que eu faço com o que me foi feito. O que eu faço, exato. Então, eu não posso... essa frase recoloca o ser humano num patamar de liberdade difícil de ser sustentado. Eu não posso atribuir a nenhuma instância, que não a mim mesmo e a minha liberdade, por ser quem eu sou, ou por não ser o que eu poderia ser. É claro que estamos circunscritos por limites de natureza hereditária, congênita, social, mas isso não restringe a minha liberdade, porque mesmo nesses limites eu posso ser pleno. Então, outra categoria importante do existencialismo, além dessa liberdade, veja bem, a liberdade ela tem uma outra face, é uma moeda de duas faces. De um lado, uma face é a liberdade, do outro é a responsabilidade. Se eu sou livre para me fazer a cada instante, fazer de mim o que eu puder e o que eu quiser ser, eu não sou um ser determinado a priori pelo passado, o passado não me determina, eu posso fazer a partir dele o que eu puder fazer. Eu posso me construir, né, Valtinho? Posso me fazer, então, né? Eu sou, na concepção existencial, um eterno vir a ser. O ser humano é um ser pronto para ser para sempre inacabado. Então, veja bem, eu sou livre para ser quem eu posso ser, eu sou responsável pelo ser que eu sou. Então, a outra face da moeda da liberdade é a responsabilidade. E isso é profundamente aliciante. Porque enquanto eu posso atribuir quem eu sou assim porque Deus quis. A sociedade me fez assim, porque os meus pais me fizeram assim. Eu sou assim porque... Aí isso é inconsciente. Isso chama da fé.
na linguagem sartriana. Má fé não é algo da ordem da moral, não. É da ordem, significa, má fé é todo o gesto humano através do qual eu nego a minha liberdade. Eu me escondo de mim mesmo. Eu atribuo ao outro a responsabilidade por eu ser quem eu sou, ao invés de assumi-la. Esse é um ato de má fé. O que vai resultar daí? A liberdade e a responsabilidade vai resultar uma angústia enorme. Porque a cada instante o ser humano se defronta com bifurcações, com estradas diferentes, opostas. E a cada instante ele tem que fazer escolhas. Por que você vai para cá e não vai para lá? Por que você casa ou não casa? Por que você sai para ali ou vai para o outro lado? Sim. Escolhas. E é muito difícil você estar o tempo todo consciente. Não é a vida que está escolhendo para você. Ela está te cedendo a liberdade, o direito e a responsabilidade de escolher quem é você, de se construir a cada minuto. Então, você se deparar com isso a cada instante traz uma angústia muito grande. Sim. Muito responsável por si. Não é Deus, não é nenhum outro instante. É você, meu. É muito difícil você assumir isso. Sim. Outra categoria, então, falando de existencialismo, a questão da liberdade, da responsabilidade, da angústia. Outra categoria é a finitude. O existencialismo cunha muito fortemente essa categoria. Nós somos seres finitos, somos seres mortais. É a questão da temporalidade. É outra fonte de enorme angústia para o ser humano. Se defrontar com esse limite. As perdas, é difícil vivermos e aceitarmos as perdas ao longo da vida, por quê? Porque elas nos anunciam, denunciam e apontam para a perda final, que é a perda da própria vida. Então, é outro fator muito angustiante, é a angústia existencial. Então, essas são categorias importantes. Na fenomenologia, eu destaquei a consciência intencional. Então, a Ana Paula está perguntando como é que isso vai se desdobrar numa prática, né, numa psicoterapia. Então, a pessoa que é cliente, ela é cliente, aí eu tenho de falar assim, da questão da subjetividade. O que é a subjetividade? A concepção de subjetividade e de personalidade. Ela é diferente nas psicoterapias psicanalísticas, nas sócio-históricas e nas humanistas fenológicas existenciais. Na humanista fenológica existencial, o que é a subjetividade? Ela não é uma subjetividade dotada de uma dimensão do inconsciente. É foco da reflexão, da psicanálise. A perspectiva fenomenológica, ela é inconciliável com a pressuposição de um inconsciente. Ela tem uma outra concepção de subjetividade. Porque, veja bem, se a consciência ela é intencional, ela não é uma interioridade psíquica, a consciência não é dentro, mas ela é co-constituída com o mundo, existir, esse sufixo que significa para fora. O ser humano, ele existe, existir é para fora, nossos olhos são voltados para fora. É uma metáfora dessa subjetividade lançada para fora. Então, a subjetividade humanista fenológica existencial não se pressupõe uma dimensão do inconsciente e nem se reduz a comportamentos. São duas dimensões que compõem a nossa subjetividade. A primeira chama-se experienciação. É tudo aquilo que você sente em um determinado instante. A vida te impacta o tempo todo. De repente, você está diante de uma cena que te traz uma tristeza, que te traz uma alegria, que te traz uma raiva, que te traz um medo, que te traz uma angústia. Sim. Nas nossas relações com as pessoas, com o mundo, no trabalho, nas relações amorosas, de amizade. O tempo inteirinho você é impactada pela vida. Experienciação é esse impacto que você recebe da vida. Nessa situação, eu me senti triste, me senti alegre, me senti angustiado, esperançoso, enfim. Como que a vida me impacta nesse momento? Então, isso é a experienciação. É tudo aquilo que está em curso no ser num dado instante. A segunda chama-se de simbolização. Eu preciso dar-me conta, a nível consciente, a nível da palavra, a nível simbólico, do que eu estou experienciando. Dessa tristeza,
desse desejo, dessa emoção, dessa alegria, dessa angústia. Isso é estar de posse de mim mesmo, é me apropriar de mim a cada instante. Quem eu sou? Quem eu sou? Porque eu sou o que eu sou a cada instante. Né? Nessa perspectiva existencial, que é uma outra categoria fundamental que eu não disse, é que você só é aqui agora. Uhum. E é fortissimamente essa concepção de que você só vive o presente. Você não é o que você viveu há um instante atrás. Isso se tornou essência, porque não pode mudar mais. E você não é o que você vai viver daqui a um instante, porque esse momento não chegou. Então vamos entender isso, né? É aquela Esse metáfora momento, do rio, né, Valtinho? O rio nunca é o mesmo quando a gente volta para vê-lo, né? Então, isso vem lá da Grécia, né, antiga. O homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Obrigado, Raíssa, por lembrar-se disso. O homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque no segundo pulo as águas são outras e ele já é outro também. Então, esse fluxo, essa experienciação, essa primeira dimensão, é um fluxo. Muda. Então, essa relação sujeito-objeto, a consciência a cada instante você está consciente de uma coisa, de um carro que passa, de uma lembrança, de uma visão, de um sentimento, qualquer coisa. Cada instante muda aquilo de que você está consciente. Então, você é um fluxo experiencial. E você precisa se apropriar a nível simbólico do que você está experienciando. Então, quem sou eu a cada instante? Quem sou eu nesse momento existencial, que é o único momento que eu estou vivo aqui agora? Quem sou eu aqui agora? Isso está definido pelo passado. E não vai ser definido pelos meus projetos. É definido pelo que eu experiencio, sinto nesse exato instante. Nesse exato instante, eu sou um ser da esperança. Eu sou um ser triste. Eu sou um ser angustiado. Sou um ser ansioso. Sou um ser em paz. Uhum. Então, experienciação e simbolização. Isso equivale mais ou menos ao que a psicanálise chama de inconsciente e consciente. Mas é muito diferente, usando apenas essas palavras como uma referência, porque, como eu disse, a fenomenologia ela é inconciliável com a pressuposição do inconsciente. Então, na psicoterapia, a pessoa vai à psicoterapia porque está havendo, em algum momento, em alguma área do seu viver, uma dissociação que ela experiencia e o que ela simboliza do que ela está experienciando. Ou seja, forças que ela desconhece. Ela tem experienciações, angústias, ansiedades, tristezas, medos, que ela não permite que cheguem ao nível simbólico. Mas o fato de você não simbolizá-las, não nomeá-las, então nomear esse nome de simbolizar, o fato de não nomeá-las, não significa que elas deixem de existir. A pessoa pode estar profundamente magoada com alguém, mas, ou então, digamos, a pessoa, e ela não consegue se dar conta dessa mágoa. Não quer dizer que a mágoa deixa. Uma pessoa está experienciando uma raiva muito grande em uma dada situação, mas, digamos, a história, a educação dessa pessoa fez com que ela não pudesse aceitar-se enquanto um ser capaz de sentir raiva. Então, quando ela experiencia a raiva, ela não simboliza essa raiva. Isso não faz com que a raiva deixe de existir, ela apenas esconde de si mesma a raiva, joga para debaixo do tapete. Essa raiva vai continuar movimentando, mobilizando-a. E se ela não simboliza, essa raiva vai se manifestar de outra forma, na forma sintomatiza, né? Vai, exatamente, perfeito. Uma somatização, uma dor de estômago, uma dor de cabeça. A pessoa, todos nós temos áreas da nossa experienciação que são áreas livres, não é verde para que eu me aproprie a nível simbólico delas. Uhum. Mas todos nós temos áreas assim, que o sinal está amarelo ou vermelho. Ou seja, não é tudo que você sente que você quer saber que você sente. Não. Tem umas coisinhas que ajudam para debaixo do tapete. Você acha feio, você acha indigno, né? Você acha vergonhoso. Então você esconde de si mesmo. Aqui, não é que você esconde uma dimensão do inconsciente, não é isso. Isso fica incompleto. É uma experiência que não foi simbolizada. Mas veja bem, você está vivendo uma situação, nas suas relações amorosas, nas suas relações de trabalho, que sempre está te trazendo uma tristeza, um incômodo, ou um medo. Mas você
não é capaz de aceitar a sua fragilidade, seus temores, a sua tristeza. Então, você não simboliza. Essa tristeza, esse medo, continua lá escondidinho. Mas ele está te cutucando. Ele fala, poxa, eu vou falar uma frase para me ajudar a entender isso. Uma frase de um grande amigo. Ele fala assim, nosso corpo está consciente de tudo o tempo todo. Com fome, com desejo sexual, quando ele está triste, quando ele está alegre, quando ele está cansado, está angustiado, porque ele está experienciando isso. Meu corpo está consciente de tudo o tempo todo. Eu estou consciente do meu corpo. Não adianta a gente querer tapear, né? O corpo sempre nos entrega. É uma bandeira. Ele nos revela, nos entrega mesmo. Tem um livro que é vai. Exatamente. E eu fiquei pensando nisso que você está contando, Valtinho, dessa liberdade que a gente... Está dando para ouvir? Tá sim. Muito dessa liberdade que a gente não aprendeu a internalizar lá na nossa infância, quando a gente ainda não tinha a consciência, né? Você bem explicou anteriormente. Essa liberdade nos assusta. Quando a gente vai aí pondo muitas coisas debaixo do tapete, né? Somatizando muitas coisas. Perfeito, então, meu assim, né? Então, obrigado pela sua intervenção, porque é isso mesmo. Nós não desenvolvemos a liberdade de quê? A liberdade de ser quem nós realmente somos. Exatamente. Não desenvolvemos a liberdade de nos permitir ser quem somos. Achamos feia a nossa fragilidade, a nossa insegurança, o nosso medo. Outras pessoas acham feia a raiva, a ira, não podem sentir isso. Outros a tristeza, outros seus desejos sexuais, outros Então, cada um de nós tem esses sinais amarelos ou sinais vermelhos em determinadas áreas. E é aí que nós precisamos da psicoterapia. Para quê? Para recuperarmos essa liberdade que perdemos um dia, porque ninguém nasceu não livre. Todos nós nascemos livres. Em função de quê? De não sermos aceitos pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos tios, avós, pela sociedade, da maneira que realmente somos, nós temos que esconder em nós mesmos quem realmente nós somos. Então, isso que é disso. A Cleide Oliveira está falando isso, Valtinho. Quanto maior a minha liberdade, maior minha responsabilidade. Ela falou que está amando a sua explicação, está acompanhando com um especialista, que é existencialista, e que favoreceu muito a evolução dela. Ela está dizendo aqui para a gente. Cleide Oliveira. Cleide Oliveira. Beleza, Cleide, muito obrigado. Então, obrigado pela sua presença, Cleide. Seja muito bem-vindo. O Yuri da FUMEC, Valtinho, ele falou que coisa boa te ouvir. Você falou agora da experiência. Lembro de você falando que ela é pré-verbal, pré-simbólica e pré-conceitual. Poderia falar disso novamente? Não, obrigado, Yuri. Obrigado por estar me ajudando aqui, querida. É isso mesmo, saudade de você. Então, exatamente isso que o Yuri está dizendo. Essa experienciação é o pré-simbólica, pré-conceitual. Ou seja, o meu corpo sabe que estou experienciando, mas eu ainda não sei a nível simbólico. Eu não nomeei a minha tristeza, a minha angústia, a minha raiva, o meu desejo, o meu cansaço. Eu não nomeei, não me apropriei a nível simbólico daquilo que meu corpo está experienciando. Uma outra forma de dominar essa psicoterapia, a psicoterapia centrada no corpo. O terapeuta que trabalha com essa perspectiva, ele tem que ser capaz de uma leitura corporal refinada. Aquela leitura que o próprio cliente não é capaz de fazer de si. Ele precisa ser capaz de fazer para que ele se aproprie dessa leitura também. Então, perfeito. Essas questões não são inerentes à vida social? Ele pergunta. Não somos quem queremos ser. Ele cita Engenheiros do Havaí. O Ronaldo. Mas pagamos altos preços, meu querido, por não sermos quem verdadeiramente somos. Sabe por quê? Exatamente. O preço é muito alto, né, Valtinho? Muito alto. Né? Infelizmente, a indústria farmacêutica é podre de rico por causa disso, só por causa disso. Hoje, remédios psiquiátricos são
uma epidemia, é uma lástima. Criancinhas pequenas hoje estão entupidas de Ritalina, os adultos e outros também Rivotril. Por que acontece isso? Porque a pessoa não está se apropriando na devida e necessária medida do que ela experiencia, porque a experiência, como lembrou, é pré-simbólica. Eu preciso focalizar, que é um recurso psicanalítico existencial muito rico, focalizar o que eu experiencio a nível corporal para simbolizar, nomear. Isso é liberdade. Então, como a Ana Paula lembrou bem, a nossa educação nos faz nos afastar do que nós realmente somos. Não temos liberdade de ser quem somos. A psicoterapia tem a missão de liberdade, de resgatar essa liberdade. Veja bem. Perfeito. O poder que nós temos de escolher ser quem nós somos, né, Valtinho? Eu acho que essa é a grande beleza da psicologia, né? Pois é, e veja bem, olha só, a vida, ela destinou, ela dedicou bilhões de existências para criar você. Olha que maravilha isso. Repetível. Nunca houve um você antes e nunca haverá. Só você é você. Nada então, a vida antes, tudo durante, nada depois. Pois é, se encarregou de criar você, é único e irrepetível. E você vai se jogar fora quem você é? Você vai deixar de ser quem você é? Isso é uma ofensa terrível. A vida ela vai descobrir. Boa. Você nunca mais terá essa chance. E a vida vai ficar muito triste, muito pesarosa para você. Você não pode deixar de ser quem você é. Agora, para você ser quem você é, primeiro você precisa saber quem você é. Então, quem sou eu? Então, a psicoterapia, meus queridos, é um espaço de encontrar com você e descobrir a maravilha de ser quem você é, que você muitas vezes está desperdiçando, você está em sofrimentos, às vezes atrozes, porque você está se fazendo pequeno, você está se reprimindo, se contendo, fazendo um pouco de você. E você não pode fazer um pouco de você. A vida que você é grande demais da conta. Você não pode perder essa oportunidade. A psicoterapia é uma porta aberta, uma possibilidade para esse encontro com essa outra grande pessoa que é você. Você se apropriar de quem você verdadeiramente é. Você dizer sim à vida. O Cláudio Ferreira está falando aqui, caraca, não imaginava que seria tão bom. Obrigada, Cláudio. Olá, Cláudio. Fala, parabéns pela iniciativa e agradecemos ao Valtinho pela disponibilidade em dividir conosco tudo isso. Aproveitando, Valtinho. Sim, aproveitando, eu queria que você falasse um pouco mais da empatia. Porque quando a gente vai falar de humanismo, as pessoas já associam, né? A empatia ao humanismo. E o que isso significa? Como que é? Ser empático é ser simpático? Que não, mas as pessoas, no senso comum, obrigado pela pergunta. Que muitas vezes seja isso. Obrigado, Ana Paula. Empatia é um recurso fundamental da psicoterapia humanista fenomenológica existencial. Ela é criada na psicologia humanista, na psicoterapia humanista do Carl Rogers, brilhante, maravilhoso humanista, cuja obra tem sequência e atualização com Eugene Gendry. Então, a compreensão empática, ser empático é diferente de ser simpático e ser antipático. Então, simpatia é o sim. Simpatia é eu sentir favoravelmente, positivamente em relação a alguém, eu gostar de alguém, sou simpático. Antipatia é contra. Eu não gosto, não me sinto bem com aquela pessoa, não aprecio. Empatia, o que é? Empatia não é um sentir. Se fosse, seria o quê? É sentir com, é sentir junto com você. Empatia é uma capacidade que todo ser humano tem, que a vida maravilhosamente doou, que se apoia na dimensão chamada compaixão. É eu ser capaz de compreender a sua dor, o seu desalento, o seu desespero, o seu temor, a sua fragilidade, assim como a sua alegria, o seu desejo, sua paz, tal qual essa experiência é para você. Então, na compreensão empática, eu preciso abrir mão do meu olhar para ver o mundo através dos seus olhos. Eu compreender a compreensão que você tem de si. E não macular, pelo amor de Deus, não macular o olhar que você tem em relação a você.
significa eu ir lá onde você está, no fundo do poço, naquele desespero, naquela tristeza, naquela euforia, naquela alegria, e ver o mundo como você o está vendo pelos seus olhos. É um esvaziar-me de mim. É uma certa meditação, porque eu não sou, você é quem é. Então, a compreensão empática é o seguinte, é um movimento que eu faço de sair de onde eu estou e entrar dentro do seu mundo para ver como você o vê. Isso me permite dizer para você o que eu estou vendo, a respeito do que você está vendo. De tal forma que você possa, então, quem sabe, se apropriar de ações que você até agora não se apropriou a nível simbólico. Por a psicoterapia é uma relação de grande intimidade, né, de grande entrega. Então, já que você falou da empatia, eu vou dizer que tem duas outras dimensões fundamentais aí dessa psicoterapia, que nos traz o Rogers. É a compreensão empática, de comentar, a aceitação incondicional, que significa assim, olha, comigo você pode ser quem você é. Está difícil você ser quem você é, você está fugindo de você. Mas na medida que aqui você se sente compreendido por mim, você vai perceber que eu vejo o mundo como você o vê, você vai perceber que não há da minha parte qualquer julgamento, qualquer crítica, qualquer censura. Então, aos pouquinhos, você vai poder se sentir livre para ser quem você é. Então, tudo aquilo que estava contido em você, as experienciações não simbolizadas, porque você não se aceitava a si mesmo, aquilo que você não aceita em você, seu medo, sua fragilidade, seu desejo, sua raiva, como eu disse, se tornam forças que vão te movimentar, porque elas não desaparecem. Então, a psicoterapia é um espaço para você se apropriar a nível simbólico dessas forças que te movem e que não foram simbolizadas. A compreensão empática trabalha junto com a aceitação incondicional. Então, aqui você vai poder sentir que você pode ser. E a partir dessa experiência de poder ser quem você é, vejam bem, é muito difícil nós nos desnudarmos diante do outro. Uma vez eu estava em grupo, uma pessoa falou para mim, falou, hoje eu vou fazer um strip. Às vezes até de nós mesmos, né? É uma pessoa muito bonita, eu vou fazer um strip. E me inteiramente para vocês. E disse, e se expôs assim, a sua subjetividade, todas as suas dores, suas alegrias, seus temores, suas expectativas. Essa aventura de se revelar para o terapeuta, na verdade, está se revelando para si mesmo. Mas ela precisa se revelar para uma testemunha que não vai expediá-la ao mundo. Então, se eu posso ser quem eu sou, esse ser lindo diante de você, e você me aceita como eu sou, sentir-me, na expressão do Martin Buber, que é um filósofo que fundamenta o humanismo, ele vai dizer o seguinte, quando eu sou quem eu sou, não me censura, não me avalia, eu me sinto confirmado no direito de ser quem eu sou. Quer dizer, eu ser quem eu sou é bom. Não é ruim como eu achava que era antes. Eu aprendi que era ruim, que era errado ser quem eu sou. Eu tinha que esconder-me de mim mesmo. Eu vivia de acordo com a expectativa do outro. Eu fugia de mim. E agora eu estou aqui diante de você, eu posso ser quem eu sou, e você me aceita como eu sou. Não me critica, não me exige ser diferente, não me avalia. Então, quem sabe, olha só o que vai acontecer nesse momento, quem sabe, se ele me aceita como eu sou, quem sabe não era o outro que não me aceitava quem eu sou. Quem sabe eu que aprendi a não me aceitar quem eu sou. Então, quem sabe eu posso ser quem eu sou, a partir de viver a experiência de ser aceito por você tal qual eu sou. Quem eu sou, ela não está falando que eu sou feio, que eu sou ridículo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, como eu já escutei antes. Quer dizer, eu me apropriei desse julgamento do outro em relação a mim, lá na minha história, como disse a Ana Paula na infância, e passei o resto da vida me olhando com os olhos com os quais aquelas pessoas, talvez meu pai, minha mãe, as pessoas significativas na vida, me viam. Esse olhar é meu hoje, não é mais deles. Então, a psicoterapia é uma oportunidade para eu ter um outro olhar a meu respeito, a partir desse oferecimento do terapeuta, da aceitação incondicional, que significa a consideração positiva incondicional. Assim, eu posso ser quem eu sou, eu tenho direito de ser quem eu sou, eu mereço toda a consideração, independentemente de quem eu sou. E uma outra categoria fundamental aí, eu falei da compreensão
empática, aceitação incondicional, e a terceira categoria, chama-se congruência. O que é isso? O terapeuta precisa ser verdadeiro na relação comigo. Quem ele realmente é comigo. Ou seja, ele terá que ter feito uma terapia muito boa, superado essas não aceitações, essa vassoura que eu jogava para debaixo do tapete, também, e ele ter se tornado capaz de ser quem ele é, ter construído essa liberdade de ser quem ele é, porque só quem é verdadeiramente quem ele é pode ajudar-me a ser quem verdadeiramente eu sou. Então, essa dimensão da congruência. Congruência vai significar mais ou menos assim, que o que eu experiencio coincide com o que eu penso. O que eu experiencio coincide com o que eu simbolizo. O que eu penso, fale. O que eu fale coincida com o que eu faço. E o que eu faça coincida com o que eu sou. Vou repetir. E o que eu experiencio coincida com o que eu simbolizo. Ou seja, o que eu sinto coincida com o que eu penso. O que eu penso coincida com o que eu falo. Que eu não me negue na minha relação com o outro. Ou seja, quem eu sou não só comigo, o outro também. Coincida com o que eu faça. E o que eu faço coincida com o que eu sou. Então, eu sou um ser congruente. Eu sou um ser livre para ser quem eu sou. O terapeuta precisa ser, ele precisa ter conquistado isso, por isso ele precisa ter feito uma terapia muito boa. Então, só nessa relação autêntica, vai poder também aprender que ele pode ser quem ele é. A partir desses 3 recursos, compreensão empática, aceitação incondicional e a congruência. Eu vou citar rapidamente mais 2 que vêm do Gendlin, que complementa, atualiza a obra do Royce, que é a chamada resposta experiencial, acho que não precisamos entrar nisso agora, só para nomear. Sim. E a focalização, que é a capacidade de eu focalizar o que eu estou experienciando e trazer isso a nível simbólico. Então, obrigado, Ana Paula, por você falar da empatia. O Yuri está me lembrando aí da dimensão do simbólico. A fenomenologia, como é que ela está? A fenomenologia, ela privilegia a dimensão do vivido, que é sempre pré-conceptual, pré-simbólico e pré-verbal, porque o vivido é silencioso, compreender essa dimensão do vivido e não explicar. Não temos que explicar nada. Eu vou dizer, como do Freud, tá certo? Freud, nós, da humanismo existencial, compreendemos. A explicação é científica natural, é a ciência natural. Ela quer explicar, prever e controlar. Não queremos explicar, nem prever, nem controlar nada. Nós queremos apenas ser nós posso também tudo pertence. Valtinho, Sim, pode dizer, Raíssa. Posso falar? Tem uma pergunta, 2 perguntas ainda. Eu sei que o nosso tempo já acabou. Eu queria ver com você se você acha que dá para responder. O Ronaldo perguntou... Esse meu tempo com vocês, ele vai se esgotar mais ou menos que 00:00, 1h da manhã, a hora que der sono. Não tem grupo aqui, o pessoal sabe que grupo não tem hora de acabar, não. Não, eu sei que você tem um compromisso importante agora. Mas deixa eu falar, Ronaldo de Andrade perguntou: o homem vê o mundo a partir das preconcepções. Como adquirir uma visão realista e objetiva da melhor forma de interagir nesse mundo diante de tantas adversidades de pensamento? Eu queria. Aí ele perguntou aqui embaixo outra coisa. A Jéssica falou: que ser humano, aprendendo muito. O Ronaldo perguntou aqui: palavras iluminadas de todos vocês, um presente para nós. Parabéns, Raíssa e Ana Paula. Obrigado, professor Walter. Agradecemos a presença e participação, viu, Ronaldo? Seja sempre muito bem-vindo. Ana Paula. Mas você já descobriu o caminho aí para lidar com as pessoas de preconcepções. Então tá ótimo, você já tem consciência, você já simbolizou que são preconcepções, não é não? Não, elas são importantes
Antes da verdade aí. Você já se apropriou disso, você já sabe. Os preconceitos, vai. O problema é quando eu tenho um preconceito, ou preconceituante, eu não trago isso a nível simbólico. Eu não me conscientizo. Então, essa preconcepção, esse preconceito vai me dirigir, vai me guiar. A liberdade está no simbólico. Tá? O que está te movendo, que energia, que força está te movendo a fazer uma coisa ou não fazer outra. Se você não se apropria disso, você se torna refém de uma força que você desconhece. É um preconceito, é um sentimento, é uma emoção, é um desejo que você não se apropriou do simbólico, não nomeou, não o reconheceu, ele vai te determinar, vai aprontar com você. Né? Isso se chama uma atuação em psicologia. É uma ação que não passou pela reflexão simbólica. Você não agiu, você foi agido. Entendeu? Uma força é que te levou a agir daquela forma. Você não se apropriou daquilo que você está experienciando. Né? Então, o preconceito tem esse poder, é claro. Está falando de pontos, são concepções. Então, você já está com o caminho na sua mão. Há que separar o que é uma preconcepção e o que talvez esteja distante da verdade. Acho que quer dizer, uma preconcepção pode estar distante da verdade. Se você já sabe isso, você não vai ser movido por esse preconceito, essa preconcepção. Não sei se é bem o que você está querendo dizer, mas eu acho que você está com a faca que na mão. Né? Então, se eu tenho um preconceito, eu já me apropriei disso, ele não vai me agir, me mover mais. Livre para permitir que ele para agir de acordo com ele ou não. Quando eu não me apropriei de nível simbólico, me move. Quando eu simbolizo, por isso a simbólica é o reino da liberdade. Agora eu posso escolher. Então, o reino da liberdade, né? me apropriar nível simbólico, eu posso me permitir agir de acordo com esse preconceito ou não. Ou seja, aí eu sou a liberdade. Eu escolho. Mas, então, vamos lá. A Angélica Martins falou, muito bom, parabéns, meninas, parabéns, professor. A Souza Obrigado. Rodrigues disse, boa noite, Raíssa, será que dá para falar sobre o recalque e sua influência na vida da pessoa? Olha, o recalque é uma palavra específica da psicanálise. É um conceito específico da psicanálise. Ele tem toda uma colocação, uma representação a nível do inconsciente. É mais ou menos parecido com o que eu estou dizendo aqui. Assim, é uma coisa que você não se a nível consciente e que vai te mover. Uhum. Não vamos dizer porque é outra seara, mas um recalque precisa de acontecer. É um tipo de recalque que precisa de acontecer, porque vai fundar a sua subjetividade, a sua relação com o outro. Mas, aqui, então, veja bem, o que eu posso comentar a esse respeito? Parece que está dizendo um recalque como alguma coisa, como assim, um trauma, alguma coisa que aconteceu na minha infância, né? Sim, não influenciou na vida da pessoa. Isso. Então, veja bem, isso que você está chamando de recalque, ou um trauma que tiver sido, ele se manifesta quando? Ele só se manifesta aqui e agora, porque você só existe aqui e agora. É uma dimensão fundante do existencialismo. Como é que ele se manifesta? É sobre a forma de uma depressão, de uma ansiedade, de um medo. Na psicoterapia, nessa nossa psicoterapia, lá atrás, porque já passou. Tá? Nós vamos nos aproximar do que você experiencia aqui agora. Essa depressão, essa tristeza, esse temor, porque ele, então, é a presença aqui agora daquilo que aconteceu quando você tinha 5 anos de idade. Então, aquilo hoje se manifesta sob a forma dessa dor de estômago, dessa dor de cabeça, dessa angústia. Então, você leva para a psicoterapia essa aqui, olha, eu estou assim, muito angustiado, eu tenho andado muito deprimido. Então, na realidade, nós vamos lidar com esses fatos que estão presentes hoje. Aquilo já passou. Mas você está aqui vivo hoje com angústia.
como a tristeza. E é isso que nós vamos mergulhar. Na medida que nós mergulhamos e compreendemos apropriadamente o significado dessa tristeza, que poderá ter sido então, uma perda que você... uma violência a qual você foi submetido a 5 anos de idade, e que se manifesta hoje no seu corpo, dessa tristeza, dessa depressão. Então, nós não vamos atrás lidar, consertar, corrigir, porque isso já passou. Mas com o significado que tem hoje para você o que aconteceu quando você tinha 5 anos de idade. Por que agora? Não é diferente se tem um projeto para executar daqui a 2 anos. Eu vou fazer uma estrada, vou mudar do Brasil, isso te angustia, isso te traz esperanças, te traz ansiedade. Nós não vamos lá no futuro. Nós vamos trabalhar a sua ansiedade aqui e agora, porque é o que você tem aqui agora para trabalhar. Então, você sempre está no aqui e agora. Sempre. Viemos sempre no aqui e agora. Então, a psicoterapia, a angústia, a depressão, a sua tristeza, o seu temor, é a porta de entrada para o seu sentir agora. Que pode ter um recalque, como você está dizendo, um trauma, mas eu não vou mexer naquilo, não. Há muitas psicoterapias que vão lá para o passado. A meu ver, isso é você só... Então, o que importa, o que fica hoje para você, aquela violência, aquela perda, peso, nós vamos falar esse peso, o significado que tem para você, que está ali do seu corpo, ainda, do que você viveu quando você tinha 5 anos, ou do que você acha que você vai viver quando você tiver. Se você tiver medo da morte, você não consegue lidar com o pensamento sobre a morte. Nós não vamos lidar com a sua morte, não. Nós vamos lidar com o seu medo aqui agora, com a angústia que a morte dá. Então, somos seres sempre do presente. O corpo é essa bandeira. Ela temos nada é inimigo nosso. Não temos nada a temer. Uma dor, uma angústia, um medo, uma raiva, um desejo, sinceridade para você se conhecer melhor. Com pedidos fazendo para que você olhe para dentro de si e se reconheça. Se aproprie dessas experiências a nível simbólico, você se liberta, então. Né? Então, nossos medos, nossos horrores, nossos traumas, recalques, para usar a palavra que foi trazida agora, são ofertas que a existência faz para que nós nos conheçamos melhor. Não há nada a temer. A psicologia humanista fenomenológica existencial trabalha com o que surge no agora, né? É como que a pessoa é agora. Aí, todo psicoterapeuta só pode lidar com o que surge agora. Só que muitos não sabem disso. No momento que está... Se você pensar no psicanalista, aquele momento que ele está se relacionando com o cliente nunca aconteceu antes, nunca vai se repetir. É só o agora. Exato. A tristeza é só agora. Você só trabalha o que acontece no presente momento. É um equívoco você achar que você está trabalhando com o passado. Você trabalha com as ressonâncias do passado aqui agora, nesse instante. Você só muda aqui agora. Sim. Você viveu aos 5 anos de idade, o que significa isso para você agora? Qual que é o sentido para você aqui agora? A nossa teoria nos informa isso. Né? Ela me informa com muita clareza. Eu não estou lidando com o que aconteceu lá, eu estou lidando com o que significa nesse instante lá atrás. Então, a nossa teoria, sou apaixonado por ela, também por isso, ela nos ajuda a reconhecer que nós só existimos nesse instante. Não trabalhamos o passado, trabalhamos o sentido que eu atribuo ao meu passado aqui e agora, ou o sentido que eu atribuo ao meu futuro aqui e agora. Somos sempre seres no instante presente. Sim. Valtinho, a Tânia Bahia está parabenizando você, falando que bom demais te ouvir, e nos agradeceu, eu e a Ana Paula. A Vanessa Machado falou, boa noite, professor.
Tem como falar um pouco da abordagem humanista na educação, na relação ensino-aprendizagem? Tem sim, Vanessa. E Tânia, obrigado, querida. Tânia, querida colega, foi aluna lá da nossa pós-graduação, fez todo esse percurso humanista, fenológico existencial, grande terapeuta. Obrigado, Tânia. Vanessa, essas concepções humanistas, fenológicas existenciais, têm toda uma aplicabilidade na educação. Já falamos de algo que está muito próximo de nós, para não irmos muito longe, o Rogers, que foi o criador da filosofia humanista, da abordagem centrada na pessoa, ele tem todo um trabalho com a educação. Ele tem um livro chamado Aprender. E há um trabalho, outro que aproxima muito de Paulo Freire, é o que se chama a pedagogia não diretiva, onde que o estudante não é uma caixa que vai ser depositária, é uma caixa em que eu vou depositar o que eu conheço, ainda que aquilo não faça sentido para outra pessoa. Quantos fracassos escolares, quando a gente não dá conta de escola, porque a escola está incutindo, obrigando aquilo que você não quer saber naquele momento, que não faz sentido para você. Nós sempre queremos aprender, mas queremos aprender aquilo que faz sentido para nós naquele momento existencial nosso. Toda uma pedagogia não diretiva que é centrada nas demandas, nos interesses. Se você consegue abrir esse espaço de liberdade para que o educando aquilo que desperta o seu interesse naquele momento, ele vai amar, ele vai se dedicar com toda a paixão a estudar aquilo. Eu mesmo trabalhei muito e trabalho, de uma certa forma, com a pedagogia, que significa respeitar o momento existencial do outro. Não forçá-lo a estudar ao que não está querendo estudar, mas você vê que todo o nosso sistema educacional é contrário a isso. Então, há espaços, bolsões de liberdade, em que pode existir essa pedagogia não diretiva, embora precise ressaltar que ela tem toda uma crítica também da pedagogia sócio-histórica, e que precisa ser ouvida também. Então, quer dizer que há todo um espaço, sim, e há bolsões, escolas, que abrem espaço para esse tipo de pedagogia existencial do aluno, que escuta o aluno. O professor estabelece com ele uma relação, não é uma relação de cátedra, de autoridade, mas é uma relação mais de igual para igual, em que a criança pequena... Olha, eu me lembro de uma experiência que eu vivi com os índios há 40 e tantos anos atrás na Amazônia, uma viagem sem destino, chegando num lugar onde o ser humano, o homem branco, não tinha chegado ainda. E convivi com um povo absolutamente maravilhoso. E como é que esse povo indígena lidava com a criança? Quando eles fazem uma reunião para essenciais lá, daquele momento, da comunidade, decidir coisas muito relevantes, quem que seja, se ela tem uma opinião a dar, ela tem o mesmo espaço, a ela dedicado o mesmo respeito que se dedica a um adulto. A palavra dela é garantida. Ela pode dizer o que ela quer dizer, ela vai ser ouvida, ela é respeitada. Não há uma discriminação, ela não sabe nada. Isso, como é que isso favorece assim, a autoestima, o valor próprio, a liberdade de pensar, de contribuir para a comunidade. Então, isso é um exemplo dessa pedagogia que respeita o outro como ele abre espaço para ele ser, o considera em uma relação mais de igual para igual, não essa relação vertical. Então, essas concepções das potencialidades, existir só no aqui e agora, da responsabilidade, como que isso não teria na pedagogia? Então, tem todos. E é um pouco raro encontrarmos essa pedagogia, mas ela existe, né?
ela é muito bem-vinda e ela, toda a maré atual do ensino não favorece esse tipo de pedagogia, mas nós somos seres da resistência, né, no momento, e vamos superá-lo, e vamos resgatar esse direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, dias para as nossas escolas também, e melhores dias que contemplam também esses referenciais que eu estou trazendo aqui. Mas se você quiser ler algo a respeito, há um livro do Roger chamado Liberdade para Aprender. Ah, legal. Aprender para você. Chama-se Liberdade para Aprender. Carl Rogers. Ele escreveu em 1970. Depois, em 1980, tem outro livro, Liberdade para Aprender na Nossa Década. Livros importantes, e o título dele já está falando do referencial dele. No nosso ensino fundamental, nós ali tivéssemos já os nossos próprios valores, os nossos próprios desejos, e ali pudéssemos começar, não só no seio da família, mas no seio da escola também, verdadeiramente somos. Então, é uma educação que privilegia um espaço para a pessoa. Ela não é um depositário de conhecimentos, ela não é só isso. E essa pessoa precisa de ser contemplada, recebida, valorizada, considerada dentro da sala de aula também. A pedagogia que considera o outro. Então, liberdade para aprender é tanto no nível fundamental, quanto no nível médio, quanto no nível superior. Falar até na pós-graduação, até no doutorado. Essa pedagogia pode estar presente, ele vai dar exemplos desse livro. Me sentindo ouvindo isso como se fosse uma luta incessante. Não sei se a gente vai conseguir grandes ganhos, mas espero que sim. Uma luta. Fale mais alto, Ana Paula. Uma luta. Ela falou que é uma luta, Valtinho. É uma luta, né? A gente pensar que tem que lutar contra toda essa educação que já é imposta, né? Falta de respeito das crianças com os professores, né? Dos adolescentes com os professores. Pois é. Enquanto psicólogos, a gente fica... Valtinho, a Vanessa, ela agradeceu pela explicação e pelas indicações que você deu dos livros também. O Mauro Legal. Bernardes Cacheta, ele falou: boa noite, meninas e querido Valtinho. Oportunidade ímpar, muito especial esse momento. Parabéns e gratidão. Obrigada. Mara, querida amiga, lá de Brasília. Agradecemos a presença. Que legal. De Brasília fazer o nosso... E aí, Mauro, daqui a uns dias nós vamos nos encontrar, querido. Beijão, abração para você. Obrigado. A internet é maravilhosa, né, Valtinho? Pessoas de vários lugares nos assistindo. Aproximadamente umas 50 pessoas nos viram hoje, aqui participaram do nosso bate-papo. E já estouramos 22 minutos, então eu queria te agradecer imensamente pela oportunidade de te ouvir mais uma vez, de nos ajudar, eu e Ana Paula, com esse nosso compromisso de levar a psicologia para a população e falarmos cada vez mais sobre as psicologias que existem. Então, eu te agradeço imensamente por fazer com que a gente nos aproxime disso que é tão importante para nós. Não, eu que agradeço muito essa oportunidade. Parabéns a essa linda iniciativa, esse lindo trabalho que vocês duas fazem, né? De divulgar a psicologia, de nos aproximar. Foi um encontro muito legal, estou muito feliz de ter estado aqui. Eu também estou muito feliz, Valtinho. Obrigada, Ana, pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Sem palavras, porque é uma grande honra, né, poder assim, ter o Walter hoje com a gente, participar desse momento de tanta informação importante e formação. Que a gente possa continuar aí firme, né, Raíssa, nesse nosso projeto, falando mais sobre psicologia. Né? Com certeza. Realmente conhecer um pouco mais da psicologia, dessa ciência maravilhosa, né? E que muita gente ainda desconhece.
né? Sim. Que hoje a gente conseguiu falar um pouquinho mais dela. Verdade. Claudinho, gratidão, viu? Por esse momento, né? Por ter doado esse momento para nós. Fabrício e Fabiola colocaram aqui, Valtinho, gracinha, que saudade de você. Jéssica, sensacional. Próximos também, os próximos vídeos, próximas entrevistas. O Yuri colocou, adorei, parabéns Ana Paula e Raíssa, muito obrigada, Valtinho, queremos os próximos, estou com saudade. Então é isso, pessoal, que bom que vocês gostaram. Oi, Ana. Falei que eu estou muito feliz por ter conseguido realizar esse hangout, né? Assim, foi um momento muito especial, muito ímpar para nós, com certeza. Sim. Né? Muito aprendizado mesmo, não tem outra palavra, né? Que a gente possa conseguir. Bom, Valtinho já caiu. Valtinho já saiu aqui da entrevista. Deixa eu ver se mais alguém comentou alguma coisa. Souza Rodrigues, obrigado, muito boa palestra. Que bom que você gostou. Novamente, caiu, mas é tentando voltar. Então tá bom, Valtinho, te agradeço. Vamos desligar então, né? Você gostaria de deixar o último recado, alguma informação para o pessoal? Olha, se alguém quiser fazer algum contato legal. Que possa oferecer alguma coisa, né? Qualquer coisa você está disponível, né, Valtinho? Meu e-mail, pode se comunicar comigo. O telefone, a pessoa pode se comunicar pelo WhatsApp. É legal? Posso falar? Pode falar, Valtinho. Meu e-mail é Walter, com W, Papai, Walter Parreira, P de papai, A-R-R-I-R-A, singular, Walter Parreira, @gmail.com. Não tem... Walter Parreira, @gmail.com. E se quiser, pelo WhatsApp, 9643 5341. 99. Peraí que eu errei. 9.9643 41. 9.9643 5341. Todos amigos aí que há muito tempo não aparecem, né? Yuri, quem mais? Tantas pessoas aí. Vamos nos rever, com muitas saudades. Um beijo. Muito obrigado pela ótima noite, pelo grande encontro. Boa noite, Valtinho. Boa noite, Ana Paula. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigada, gente. Grande beijo. Tchau. Lohane Clemente, muito obrigada pela participação. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada a todos, viu?